Hoje nós vamos falar um pouco sobre as 12 tribos de Israel, o porquê o povo judeu não se comunicava com os samaritanos e aquele encontro lindo de Jesus com a mulher samaritana lá em Samaria, no poço da herdade de Jacó. Para nós entendermos tudo isso, primeiro nós temos que ver o contexto da história, né? Então nós vamos voltar lá atrás. Nós sabemos que em Israel não tinha rei, né? Quem foi o último juiz que julgou Israel foi o profeta Samuel. Então o povo chegou para o profeta Samuel e exigiram um rei, eles queriam um rei. Então o profeta Samuel, né, falou assim, poxa, se existia já Deus que reinava, né, que era o rei sobre eles, mas não estava bom, queriam um rei. Aí então Samuel diz assim, bom, já que vocês querem um rei, né, foi lá, ungiu Saul como o primeiro rei da monarquia de Israel, né? Falou assim, só que quando as coisas estiverem ruins para vocês também, não reclama, tá? Porque vocês estão, tipo, rejeitando Deus e querendo um rei, né? Tudo bem. Aí depois de Saul veio o rei Davi, que foi um grande homem de Deus, né? E depois da morte do rei Davi, o seu filho Salomão, né? Que é filho de Davi com Betseba, Salomão reinou, ascendeu ao trono de Israel, né? E Salomão tinha por volta de uns 20 anos quando ele começou a reinar em Israel. E Salomão viu aquele grande povo e orou ao Senhor e pediu ao Senhor, como ele quis dizer, né? Eu sou tão jovem e olha o povo como é grande, então me dá sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio desse povo. E o Senhor ouviu a oração de Salomão, deu a ele, falou, olha, como você não me pediu riquezas, pediu só sabedoria, e o Senhor então fez, eu te dou riqueza, sabedoria, e encheu Salomão de riqueza e sabedoria, que vinha até povo dos confins da terra, como a rainha de Sabá, ver a inteligência, a sabedoria de Salomão, né, as riquezas dele, as perguntas, os enigmas que ela trouxe para Salomão, tinha tudo na ponta da língua, ele respondia tudo, ele era muito sábio. Ela diz que o sentar das criadas dele era diferente, era tudo muito lindo, o jeito que eles se alimentavam. Então ele era muito sábio. Porém o Senhor também fez umas promessas a Salomão, né? Que ele tinha que ser fiel ao Senhor. O Senhor nunca gostou de sacrifício a ídolos. O Senhor não queria que se casassem com mulheres pagãs. Então o Senhor falou, se você for fiel a mim, o meu reino será sempre aqui com você, não faltará rei aqui. Né, você morrendo, tipo, você é hereditário, sempre vai ter um dos seus que governe, né? Porém, Salomão, o tempo passou, a riqueza a política dele, né? Ele precisou também, ele quis mulheres. E diz a Bíblia que ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. E para isso ele precisou fazer um harém das mulheres. E vinha essas princesas que eles se casavam, né? De todo lado. Vinha mulheres pagãs que adoravam os outros deuses e assim foi enchendo o harém do rei Salomão, né? E o Senhor se desagradou muito com Salomão por conta disso. Fora a outras coisas, né? Que a política dele fazia com que ele errasse na presença de Deus. E uma delas é os altos impostos que o rei Salomão cobrava do povo de Deus. Então, o povo estava tudo entristecido com Salomão por conta disso, né? E Salomão, com o tempo, as esposas dele, né? As princesas, elas queriam adorar os deuses delas. E ele liberou, né? Para fazer sacrifício, queimar incensos, fazer aqueles deuses lá, talvez de ouro, de pedra, do jeito que elas queriam para poder adorar. E o Senhor se afastou de Salomão. E o Senhor, então, depois da morte de Salomão, o que aconteceu? Houve uma guerra civil, né? E o que aconteceu? Quando ainda Salomão vivia, né? Ele tinha um servo lá, que era até do exército, e ele se levantou contra o rei Salomão, porque ele achava um absurdo aqueles impostos. Porém, ele teve que sair fugido de Jerusalém e ficou lá no Egito, as guardas lá do rei Faraó, né? Até que Salomão morresse para ele poder retornar. Depois que Salomão morre, então Jeroboão volta do Egito e vem para Jerusalém. E o povo, as tribos, estavam
igual eu falei, né? Triste, porque Salomão morre, o filho dele, Roboão, reinaria no seu lugar, ascendia o trono. E o povo pensava, e se ele é igual ao pai dele? Né? Você vai judiar da gente do mesmo jeito. Então o povo se reuniu e foram conversar com Roboão. Aí falaram, olha, Roboão, o seu pai, ele cobrava muito imposto de nós, tem misericórdia de nós. Aí Roboão falou assim, eu vou conversar lá com os anciães, daqui uns 3 dias eu tenho resposta. Só que ele foi e os anciães deram bons conselhos, e ele não ouviu os conselhos dos anciães. Então ele foi lá pegar conselho com os amigos que tinham a idade dele. Aí os amigos dele falaram assim, imagina, deixa esse povo pra lá, fala pra eles assim, que se o seu pai cobrava um tanto, você vai cobrar muito mais. E isso deixou o povo muito, muito revoltado. Foi a hora que aconteceu a divisão das tribos, que as 10 tribos, então, foram pro lado do norte, junto com Jeroboão, e elegeram Jeroboão como seu rei, entende? E o Jeroboão, então, foi com as 10 tribos do lado do norte. E o lado do sul, com o rei Roboão, ficou a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e, claro, né, os levitas. Ali na tribo do sul, eles ficaram com o grande templo do rei Salomão, cumprindo os mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, os sacrifícios, tudo bonitinho, né? E o reino do norte, não. Jeroboão, quando ele ascendeu ao trono, ele, primeira coisa, impediu os súditos deles de virem ao reino do sul para fazer o sacrifício ao Deus vivo. Então, sabe o que Jeroboão fez? Ele foi lá em Dan, Betel, naqueles montes lá, e construiu bezerros de ouro e incentivou o povo a adorar aquilo, pecando totalmente na presença de Deus. E não se contendo, ele mesmo levanta sacerdote que eles quiseram nomear lá para ser sacerdote, completamente fora dos ensinamentos de Deus, tá? Confiava no Pentateu e nos demais coisas ele não confiava em mais nada. Então era terrível, Jeroboão era um homem terrível, ganancioso, que só Deus. E com isso o reino do norte, pecaram na presença de Deus. E o reino do sul, vendo isso, pegaram bronca do povo do reino do norte. Então eles não passavam nem... Tivesse um samaritano aqui, eles passavam para cá. Mas não passavam nem perto de um samaritano. Que eles achavam que se eles chegassem perto de um samaritano, eles iam ficar impuros já. Entende? De tanto que eles não se gostavam. E foi essa rivalidade entre eles, né? E acontece que o Senhor Jesus, ele é um Deus vivo, verdadeiro, misericordioso, galardoador, perdoador, mas também sabemos que é um fogo devorador, né? E o reino do norte e o reino do sul tava nessa situação aí, né, gente? Essa rivalidade terrível. O que aconteceu? Aí, com o passar do tempo, lá no reino do norte, passou a se chamar capital do reino do norte, depois de muito tempo, já de um outro rei, que daí Jeroboão já até tinha morrido, né? Passou a se chamar capital de Samaria, né? O reino do norte. E lá no reino do sul, a capital é Jerusalém, tá? E quando tudo isso aconteceu, né? O que aconteceu? O reino do norte quis atacar o reino do sul. Então, eles se fizeram aliança lá com a Síria para vir para atacar o reino do sul. E o reino do sul, vendo aquilo, eles iam perder, claro, né? Então, eles foram ser vassalo do rei da Assíria. E 720 anos antes de Cristo, o que aconteceu por conta disso? Deus permitiu, por conta de tantos pecados que o reino do norte estava cometendo. E não que Deus não queria perdoar o reino do norte, hein? Deus, já na vida de Jeroboão, Deus fez muitos milagres para Jeroboão, até no dia lá que a mão dele ficou lá mirrada, que ele estava até bravo com o profeta, aí a mão dele mirrou e o profeta mesmo teve que orar para Deus fazer a mão dele voltar. Deus fez muitas obras, querendo que ele se convertesse, mas ele nunca quis se converter ao Senhor, entende? Então o Senhor sempre dá chance, mas se a pessoa não quer, Deus também não pode fazer nada, né, gente? Então, 720 anos antes de Cristo, a Assíria entrou lá no Reino do Norte
e varreu as 10 tribos de Israel. Até hoje os acadêmicos estudam e querem saber onde foi parar essas tribos, né? Mas por permissão de Deus. Então, aqueles restos de samaritanos escravizados que ficaram ali, né? E quem escravizou ele foi Jargão II, né? Que é o rei da Síria na época. O que Jargão II fazia? Ele pegava esse escravizado, por exemplo, lá do Egito, de outros lugares do mundo, e trazia os escravizados para juntar com os escravizados ali de Samaria. E com isso houve uma miscigenação de raça, religião, cultura, né? E com isso o povo foi casando com mulheres mais pagãs ainda, e o pecado coisou de vez mesmo, né? E por conta disso, os judeus do sul tinham todo esse ódio com os judeus, com os samaritanos do norte, e não se conversava de jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia, daí da Judéia para Galiléia, ou da Galiléia para Judéia, o caminho mais próximo era Samaria, para passar. O povo judeu não passava, eles preferiam dar a volta lá longe, ia lá pelo vale do Rio Jordão, ou lá para outro vale lá longe, mas não ia por Samaria para não encontrar, nem na rua do samaritano eles gostavam de andar, para não ficar impuros, porque eles achavam que o samaritano ia deixar eles impuros, entende? E o Senhor Jesus desceu às partes baixas dessa terra, né? Porque nós sabemos que a palavra diz que a salvação era dos judeus, né? Mas o Senhor Jesus veio para quebrar paradigmas, quebrar tabus, e a salvação era para todos os que crerem no nome do Senhor Jesus seriam salvos. Porém, o povo judeu não entendia. Um dia o Senhor Jesus estava com eles. Eu não sei se estava indo para a Judéia, da Judéia para Galiléia, ou da Galiléia para a Judéia. Era esse caminho que ele estava fazendo. E o Senhor Jesus falou para os discípulos, olha, hoje nós vamos por Samaria. Aí os discípulos, né, odeiam os samaritanos, não passam nem na rua que eles estão, quanto mais ir na cidade deles. Mas é o Senhor Jesus pedindo, acompanharam, foram obedientes. E quando chegaram em Samaria, estava ali na entrada de Samaria, era quase a hora sexta, que para nós aqui é quase meio-dia, né? O Senhor Jesus assentou-se junto ao poço de Jacó. E o Senhor Jesus pediu aos seus discípulos, vai à cidade comprar comida. Segundo as histórias que a gente lê, né? Não está na Bíblia, nas histórias. Eu não li na Bíblia isso aí. Mas li nas histórias, que diz que a cidade de Sicar era uma cidade de bêbados. Agora, você imagina, os discípulos ir lá em Sicar, na cidade de bêbados, né? Que ali é a cidade de Sicar. Lá na cidade comprar comida no meio dos bêbados. Tudo bem, o Senhor mandou, eles foram. E quando eles retornaram, viram o Senhor Jesus conversando com a samaritana. Entende? Foi 3 coisas que aconteceram com eles, que eles não faziam de jeito nenhum. Mas o Senhor Jesus, é o que eu disse, quebra paradigmas, né? E lá o Senhor Jesus então senta, vem do caminho cansado, porque o Senhor Jesus era homem, né? Igual nós, com fome, com sede, com sono. Chegou ali, sentado, talvez com fome, né? Porque vocês foram buscar comida porque estavam com fome, né? Mas o Senhor tinha uma grande obra para fazer aquele dia. Ele tinha um encontro com uma mulher samaritana. Ele sabia de toda a vida dela, porque ele, mesma hora que ele era verdadeiro homem, ele também era verdadeiro Deus, né? Ele tinha o divino com ele. E de repente lá vem a mulher samaritana. E o costume das mulheres samaritanas naquela época era ir cedo com seus cântaros ao poço de Jacó. Porque quando fosse a hora sexta, o almoço estaria na mesa. E essa samaritana, como ela era pecadora, então ela vinha na hora sexta para buscar água, porque não tinha nenhuma outra samaritana lá para ficar zombando dela, né, fazendo alguma coisa, maldade com ela. Então ela ia escondida buscar água esses horários. E o Senhor veio para os pecadores, e lá o Senhor Jesus está sentado junto ao poço de Jacó. De repente vem a mulher samaritana com cântaro na cabeça. E o Senhor Jesus olha para ela com aquele olhar de misericórdia que ele tem com as nossas almas, né? E diz, mulher, dá-me de beber. Ela, como que pode? Você é um samaritano, você é um judeu, pedir água para mim que sou uma mulher samaritana? Aí o Senhor Jesus falou para ela, mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pedia água e eu te daria. Aí ela já de novo, como que você vai dar água para mim? Você está querendo ser melhor do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço, ele bebeu, os gado dele, a família dele bebeu, e hoje nós bebemos da água, e você não tem nem com que tirar água.
O poço é fundo, cadê? Você não tem nem um balde na mão aí para tirar água, nem uma corda. Aí o Senhor Jesus falou com ela assim, com a misericórdia que Ele tem com as nossas almas, né? Ele olhou para ela e falou assim, ô mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu te daria água. Não essa água desse poço aqui. Porque essa água desse poço aqui você toma e daqui a pouco você vem com seu cântaro aqui buscar mais, porque você tá com sede. Mas a água que eu tenho para te dar, mulher, essa água formará em você uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Olha, gente, se eu sinto essa palavra quando eu falo, imagina aquela mulher naquele momento, né? Ela sentiu que explodiu dentro dela uma fonte de água viva. Aí o Senhor Jesus ainda vira para ela e fala assim, ô mulher, vai lá, chama seu marido. Ela falou, não tenho marido. O Senhor já sabia de tudo. Eu falei assim, eu sei que você não tem marido mesmo, porque você já teve 5. E o que você tá com ele hoje também não é o seu marido. Ela, meu Deus, vejo que és profeta. E aí, gente, deu aquela hora que os discípulos chegam, vê ele conversando com ela, se maravilharam, e todos foram para a cidade, e lá ele anunciou o reino de Deus. E o Senhor Jesus, com a sua glória e majestade, né? O Espírito Santo de Deus desceu lá em Samaria, que a gente vê na Bíblia, que eles se converteram, muitos samaritanos se converteram, aquela mulher, os samaritanos se converteram, bastante deles, né? E o Senhor ainda derramou o Espírito Santo sobre eles. Olha que coisa linda! Porque o Espírito Santo desceu em 2 de Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, para o povo judeu, não foi? Aí lá pro capítulo 8, 10, não me lembro, de Atos mesmo, diz que o Espírito Santo também desceu. E o povo lá de Samaria, né? E eles receberam o Espírito Santo. E aí o tempo passou, né, gente? Nós somos gentios, nós também não tínhamos esse direito, não. De jeito nenhum. Era só pro povo judeu. Aí depois que Deus deu esse direito aos samaritanos, né? Claro que nem todo mundo não obedeceu, mas os muitos ali que está escrito na Bíblia que obedeceram, seguiram firme o Senhor Jesus, né? Aí o tempo passou e Pedro vai anunciar aos gentios, entra na casa do gentio, come com eles, bebe com eles, fala de Deus, e os gentios também se convertem. Quando Pedro volta, o povo lá tudo bravo com ele, achando que ele tinha errado, porque ele entrou na casa de publicano, pecador, que ele não podia ter feito aquilo, que ele fez errado. Então Pedro tem que pegar eles, explicarem a palavra, mostrarem o que Deus fez em Samaria, né? Que o povo tão impuro e Deus não fez aquilo. Os judeus, como que é? Ai meu Deus, que eu acabei de falar a palavra que sumiu da minha mente agora. Que nós que tipo somos os estrangeiros, né? Nós não tínhamos esse direito, nós somos os gentios, não tínhamos esse direito. Então naquele dia Paulo fez eles entenderem que nós também teríamos sim o direito, né? Pedro fez ele entender que nós tínhamos esse direito. E o Senhor também, depois pela 3ª vez, né? Entra lá também, e com o Espírito Santo desce sobre os gentios também. E até o dia de hoje o Espírito Santo está sobre todos aqueles que crê, acredita e confia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele desceu as partes baixas dessa terra, morreu morte de cruz, para nos dar o direito de um dia morar com ele lá no reino da sua glória no céu. Mas para isso, gente, não é de mão beijada não, tá? Nós aqui na terra temos que passar por prova, luta, aflição, nunca negar o Senhor por nada, não podemos trocar o Senhor, temos que ser firme, porque, olha, vocês viram que Salomão transgrediu, o Senhor também não cumpriu o que falou. Falou assim, ó, já que você transgrediu, então não vou fazer. Vou dividir o seu reino e pronto, acabou. E com nós é a mesma coisa. Se nós for fiel, o Senhor é fiel. Se nós for infiel, o Senhor continua fiel. Porém, nós vamos perder daí, né? Então, gente, era essa historinha que eu queria contar pra vocês hoje. Tem muitas coisas pra falar sobre isso, né? Tem outra lá que até fala também que uma vez lá também Filipe, ele era helenista, e ele era diácono e ele era helenista. Então ele era, tipo, falava grego, né? E tava uma guerra, acho que lá em Israel, lá, e foram expulsos os helenistas de lá. E nessa expulsão, Filipe foi para Samaria. E lá também ele anunciou em Samaria para muitas pessoas. E o povo, muitos creram. Aí quando
os judeus lá, tipo assim, que fosse igual nossos anciães de hoje em dia, né? Fosse assim, tipo, o diácono foi lá, anunciou, mas os anciãos precisam de lá ver se realmente é o Espírito de Deus que tá lá naqueles lá, né? Aí o que aconteceu? Os apóstolos foram para lá para Samaria e viram que realmente o Espírito Santo tinha descido sobre eles, né? Então, aceitaram os samaritanos. E assim é a vida. Quando o Senhor Jesus entra, importa que religião que seja, seja o que for, quando Deus entra, Ele limpa do pecado, limpa de tudo, escreve o nome no livro da vida do céu e nos dá esse direito de adoção, filhos de Deus por direito de adoção. Fomos enxertados na boa oliveira que é Cristo, para servi-los a Ele com o direito de filhos herdeiros da coroa da vida eterna. Espero que goste. Até a próxima. Paz de Deus.